iniciarmos o programa de hoje, desejamos agradecer pelo carinho da sua audiência. O poder do pensamento, da palavra e do exemplo, este é o assunto do nosso tema livre. Muito se fala sobre o poder do pensamento positivo, principalmente em livros de autoajuda, no esoterismo, etc. De fato, o otimismo, o pensamento lastreado na confiança, é importantíssimo, desde que não seja desmentido pelas atitudes. Já no segundo item, diz o Velho Testamento que Deus usou o verbo criador, ou seja, a palavra, para criar tudo que existe, o mundo e tudo que existe nele. Faça-se a luz, teria dito ele ainda no primeiro dia, após criar o céu e a terra. Naturalmente, todos sabemos que cada dia da Gênese bíblica representa um período de tempo muito maior. E o próprio ato de falar de Deus é algo simbólico, configura um simbolismo da manifestação da sua poderosíssima vontade. De qualquer forma, ali consta esta expressão, talvez até para já nos alertar sobre a força contida naquilo que nós verbalizamos, naquilo que nós falamos, seja para o bem ou para o mal. Enfim, a força do exemplo, muito mais poderoso do que a palavra. Aliás, tem o ditado que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Tudo isso para você daqui a pouquinho. E mais, aproveitando esta véspera do dia da Páscoa, no qual o mundo cristão sempre recorda da chamada ressurreição do Cristo, a pergunta do Espiritismo responde exatamente esta. Qual é a explicação que o Espiritismo oferece para o fenômeno da ressurreição? O Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, recapitulando o que eu acabei de colocar na abertura, vamos falar sobre o poder do pensamento, a força do pensamento, da palavra e do exemplo. Vamos tentar diferenciar isso aqui. Comigo aqui a Rose Heidmann e o Humberto Mafessoni. Eu vou começar com o pensamento aqui, vou até para ser bem objetivo, ler pequenos trechos de obras de Kardec ou não, e que esclarecem, já dão uma boa ideia em relação ao pensamento. Na questão 652 do Livro dos Espíritos, no comentário, Kardec diz: possuímos pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Na questão 834, diz: o homem é responsável pelo seu pensamento diante de Deus, que o conhece todo. Do livro Pão Nosso, psicografia do mentor Emmanuel, ou melhor, psicografia do Chico Xavier e a mensagem transmitida pelo Emmanuel, eu separei 2 pequenos parágrafos aqui. Primeiro, todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. E depois, bem mais lá na frente dessa mensagem chamada justamente Pensamentos, ele diz: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no campo íntimo, no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, agora também através do Chico, diz que o pensamento é formado de partículas cujas características de quantidade, qualidade, comportamento e trajetória o estruturam. Tal como os átomos são entidades vivas, mas obedecem à inteligência, também as partículas do pensamento são passíveis ao sentimento que lhe dá forma e natureza. No livro Nos Domínios da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, um texto parecido,
fica claro que os 3 elementos constitutivos da ideia são a matéria sutil do pensamento, a vontade para imprimir movimento e direção e o sentimento que fornece a forma e a natureza. Penúltima observação, novamente evolução em 2 mundos, até ratificando um pouco o que já foi dito antes. O pensamento é composto por partículas tais como os átomos da matéria, e sua natureza e forma, massa, trajeto, impacto e estrutura são determinadas pelo sentimento. Finalmente, no livro Missionários da Luz, ainda uma vez, mentor André Luiz, o nosso pensamento ainda é um cavalo selvagem, tem potencial, mas não é domesticado, vivemos à mercê dos impulsos. Alguém gostaria de fazer um complemento sobre o pensamento? Olha, uma coisa que eu acho fascinante sobre o pensamento, não apenas o nosso, né? Que modela o ambiente ao nosso redor, que impregna de energias boas ou más a nossa psicosfera, né? A gente sente o pensamento alheio quando se aproxima de alguém, você sente simpatia, antipatia, às vezes um ambiente pesado, um ambiente alegre. Por quê? Você sente o pensamento que predomina ali. Mas para mim o importante, uma coisa que me fascina, é pensar que o que mantém o universo funcionando, as leis naturais, né, funcionando o tempo inteiro, é o pensamento divino. Se ele parasse de nos pensar, nós deixaríamos de existir. Então, ele certamente pensa o universo o tempo inteiro, porque é o pensamento divino que modela. Então, nós existimos por quê? Porque Deus nos pensa. Isso é fantástico. Se ele tirar o plugue da tomada... Claro, acabou. Então, o que é a lei natural? É o pensamento divino fazendo com que as coisas funcionem em harmonia. As leis da ciência, as leis da natureza, que a ciência estuda, são o pensamento divino funcionando e fazendo o universo funcionar. Isso nos dá uma sensação de segurança, de plenitude, de completude, que nos permite nos portarmos de acordo com aqueles valores que nós atribuímos, né, à paternidade divina, dentro do nosso nível de compreensão, mesmo que o mundo não nos entenda, nos persiga, calunie, não faz diferença, porque é o pensamento divino que mantém tudo funcionando e as coisas só vão até onde ele pensa. É isso mesmo. E o pensamento também a gente pode, com essa colocação da Rose, o pensamento de Deus ele flui, né, e mantém a vida. E o nosso pensamento, claro, em bem menor escala ainda de aprendizes, ele também flui. Sim. E ele, uma vez lançado um pensamento, ele vai até encontrar uma sintonia similar, né? Ou, aqui, como se diz, o alvo, aquela pessoa que eu estou pensando sobre ela, ou aquele objetivo, o pensamento é vivo. Com certeza. Passemos ao segundo item, a palavra agora. A palavra, eu diria assim, a palavra é neutra, é uma ferramenta neutra. O que dá a alma e o propósito da palavra é a intenção com que se pronuncia, né, a forma como se pronuncia a palavra. Então a palavra é uma ferramenta que está em nossas mãos, uma ferramenta poderosa, porque ela não tem nem maldade nem bondade, depende da forma como eu vou utilizar a palavra, depende da intenção com que eu utilizo, o propósito dessa palavra e também a conjunção de diversas palavras que vão formar o contexto, o formato como eu vou me expressar, né? Como vou expressar um sentimento ou aquele meu desejo. Que nem foi falado na abertura, Wilson, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente vê ela no nosso dia a dia. É uma palavra silenciosa. É interessante pensar nesse sentido, mas é uma palavra. Ela se constitui de tudo que ocorre no nosso dia a dia. Porque, como Deus pensa em nosso do dia, a palavra dele é a norma ou a direção em que ele coloca cada um de nós, nas nossas experiências diárias. Essa é a palavra de Deus, ela é silenciosa. E como Jesus disse, ouçam aqueles que têm ouvidos, na verdade, a palavra é silenciosa. Nós precisamos compreender essa palavra, ouvir essa palavra silenciosa que está na natureza, que está no nosso dia a dia, nos nossos encontros diários, né? E também sobre essa palavra de Deus, eu acho interessante uma colocação da Madre Teresa de Calcutá, quando foi perguntada se ela dizia alguma coisa para Deus
Quando orava, ela disse que não, que ela silenciava e só escutava. E o jornalista que entrevistava perguntou, e Deus, o que ele diz para você? E ela diz nada também, ele só me escuta. Né? Legal, legal. É bem interessante a gente pensar na palavra também como uma forma de exercitarmos, né, as nossas intenções positivas. O que a gente vê muito? A palavra desperdiçada. A conversa, o diz que nem chega, nem vamos falar da maledicência, né, que todo mundo condena, mas a conversa é inútil. Você repetindo contexto de política, escândalos, reproduzindo com a palavra acontecimentos, tornando presentes coisas que aconteceram em outros locais e que nem sempre são dignificantes. Eu acho que a gente não tem nem que honrar coisas ruins com as nossas palavras e pensamentos. Você tem que se ocupar do que é bom. Você não tem o que falar? Silêncio. Deixa eu só fazer um complementozinho, depois a Rosa vai falar sobre exemplos. Da mesma maneira do que do pensamento, agora sobre a palavra. A gente lembra lá de Mateus, né? Tá lá, Jesus falou, Mateus registrou, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aí no livro Vinha de Luz, novamente Emmanuel, ressaltei o seguinte: o que sai do coração e a mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam gratuitamente, né? Isso uso um outro termo aqui, para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Aí eu não posso deixar de fazer mais uma observaçãozinha, bem aqui já no finalzinho do livro, que é chamado a mensagem Palavras, eu ressaltei só algumas. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, de esquivar-se a promessas que não podes cumprir, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem os outros, de formular apelos à fraternidade e à concórdia. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Que lindo. 4 minutinhos para você falar sobre o exemplo. Fecha exemplo. tudo, né? Silêncio, por exemplo. O que nós temos, né, nesses temas? O pensamento, ele decide, ele pondera. A palavra é a roupa do pensamento, é a veste do pensamento, é a forma como ele se materializa no nosso mundo corporal. Os espíritos se comunicam sem palavras. Você recebe comunicação mediúnica de espíritos de outros países sem nenhuma barreira cultural, porque você recebe pelo pensamento. O exemplo é aquilo que traduz na nossa conduta, que materializa para o mundo o resultado dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas decisões. Na verdade, nós às vezes nos demoramos muito pensando, muitas vezes falamos demais, mas é o exemplo que vai demonstrar o aproveitamento que já temos daquilo que decidimos, daquilo que ponderamos, daquilo que assimilamos. Se não formos capazes de viver de acordo com os valores que nós já aceitamos teoricamente, se usamos o conhecimento espiritual ou intelectual que temos para oprimir o fraco,
para diminuir aqueles que nos rodeiam, para mostrarmos com soberba a nossa pretensa superioridade, nós estamos desvirtuando qualquer valor que as aquisições de conhecimento intelectual, de instrução possam ter. Então, o exemplo é que vai realmente dar o tom do aproveitamento daquilo que já temos. Podemos conhecer muito, podemos ser muito bons em determinadas áreas, mas se não exercitamos esses dons para servir o mundo que nos rodeia, para partilhar aquilo que possuímos com aqueles que estão conosco, com aqueles que cruzam o nosso caminho, se aquilo que Deus nos concedeu de empréstimo ou de valor investido não servir para levantar o nosso irmão, para que ele se sinta aconchegado e acolhido quando está conosco, não serviu para nada. Então, o exemplo é a prova final do bom direcionamento, quando é bom, daquilo que já cultivamos, daquilo que já assimilamos, daquilo que já aprendemos. Como você bem colocou, né? A palavra até convence, mas o exemplo arrasta. Humberto, tem um minutinho para você encerrar. O exemplo tem os dois ângulos, né? O exemplo que eu sigo e o exemplo que eu dou aos outros, né? O exemplo que eu dou aos outros é aquilo que eu sou, é o meu comportamento, né? A minha atitude, a forma como eu sou, eu vou exemplificar, porque não adianta eu falsamente dar um exemplo de bom cidadão, falar boas palavras, mas não ser isso. Esse meu exemplo não vai permanecer, né? As pessoas não vão acreditar em mim. E o exemplo que eu sigo é a meta que eu quero atingir. Jesus. Eu sigo Jesus, muito bem. É o que nós, né, Rosê, é o que nós buscamos. Muito de um dia chegar perto, né? Mas o melhor exemplo é esse, é Jesus. Estamos muito distantes, mas é o que vamos cultivar, é o nosso modelo, é a nossa meta. Com certeza. Então é isso, meus irmãos. Fica aí as nossas reflexões sobre o pensamento, a palavra e o exemplo. Os três são importantíssimos. O pensamento, a palavra, geralmente tem aquela história, não falar sem pensar e não pensar sem falar, né? Então já começa por aí, mas o exemplo é a chave de ouro. Nosso tempo está esgotado, ficamos por aqui. Segue nossos demais quadros. Até a próxima. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos! Hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos conversar a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Xavier. É o capítulo 22. Que buscais? É aquela passagem que está em João, capítulo 1, versículo 38. É quando Jesus percebe que está sendo seguido, ele olha para a multidão e pergunta: que buscais? E é bem interessante que Emmanuel então começa nesse capítulo dizendo assim: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é o mais importante. Porém, nós, os homens, relegamos para segundo plano essa conquista que é a marcha evolutiva da alma para Deus. Nós negligenciamos os valores religiosos, esquecemos dos ensinamentos de Jesus
que exemplificou e vivenciou esses ensinamentos. Os templos de pedras estão cheios de votos, de promessas infundadas, onde se procura fazer trocas, fazer barganha para conquistar coisas materiais e coisas mesquinhas. E nós também iremos encontrar no livro Amanhecer de uma Nova Era, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, no capítulo 9, onde ele vai dizer assim: o grande desafio, a fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja a modificação do ser humano para melhor. A fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja a modificação do ser humano para melhor. Então veja, enquanto ali no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem nos convidando, porque Jesus nos pergunta o que buscamos, o que nós estamos fazendo dentro dos nossos templos de pedra. No livro O Amanhecer de uma Nova Era, ele vem relatando, o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, vem relatando no capítulo 9 o grande desafio, que é a nossa conquista interior, que nós só iremos modificar e transformar esse mundo quando nós transformarmos a nós mesmos, né? Quando nós conseguirmos exemplificar Jesus nos nossos atos, no nosso comportamento do dia a dia. E é bem interessante que no livro ele vai dizer assim, que não ouvide, que Jesus se encontra no umbral de cada templo religioso, perguntando a todos que entram: que buscais? Então fica para nós a reflexão, o que nós estamos buscando para a nossa vida? O que nós queremos de verdade? Nós estamos tão preocupados com a vida material? Estamos esquecendo que somos espíritos imortais e que estamos aqui para evoluir? Que nós estamos aqui para aprender e modificar o nosso comportamento, que só através da retidão moral, da solidariedade e do companheirismo com todos aqueles que caminham conosco, é que nós iremos transformar o nosso planeta e que nós também nos transformaremos em espírito puros, espíritos de luz, porque nós já trazemos dentro de nós essa luz e devemos, cada um de nós, nos prepararmos para acompanhar o progresso. Fica o nosso convite para a leitura dos livros Caminho, Verdade e Vida e O Amanhecer de uma Nova Era, para que nós possamos, diante do grande desafio, perguntar a nós mesmos: que buscais? A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá! Para o quadro O Espiritismo Responde, recebemos o seguinte questionamento: como o Espiritismo explica a ressurreição de Jesus? Vamos relembrar que Jesus nos disse: não vim destruir a lei, e sim para cumpri-la. Nada há de extraordinário, de sobrenatural
nos aparecimentos de Jesus após a sua desencarnação. Após a crucificação, o corpo de Jesus, sem vida, não poderia contrariar as leis divinas. Sendo assim, qual a explicação? Primeiramente, entendermos que a palavra ressurreição, usada por longo tempo, significa ressurgimento, reaparição. Isso, no entendimento, naquele momento, não necessariamente de que o corpo, aquele corpo morto, poderia retomar a vida. O mesmo espírito, antes que ali habitava, retornaria para que aquele corpo ressurgisse. Havia uma compreensão, os judeus já tinham alguma compreensão, um entendimento que algo existia após a morte, mas não conseguiam ainda, não podiam explicar, não tinha essa clareza, esses detalhamentos. Nós entendemos, como espíritas, que diversas maneiras a aparição ou a materialização de Jesus diante das diversas ocorrências. Para Madalena, por exemplo, Jesus disse: não me toques, pois que ainda não subi ao Pai. Então ali ele apenas apareceu fluidicamente, espiritualmente. As aparições de Jesus após a desencarnação, após a crucificação, se deram desta forma, espiritualmente. Para Tomé, aquele que não acreditava, uma materialização. Então, envolvendo, trabalhando os fluidos, materializou-se e disse a Tomé: vem, toca, coloca a mão ao meu lado, pois que assim ele acreditaria. Então, de diversas maneiras, Jesus se apresentou aos seus discípulos, podendo então, a doutrina traz para nós que as aparições, como o próprio nome diz, uma aparição. Através da mediunidade, da vidência, podemos ver os espíritos. Ou também os espíritos se fazerem aparecer de uma forma materializada para comprovar a sua existência e para que outros que não detêm a mediunidade pudessem enxergar. Certa vez, perguntaram a Chico como entender o corpo de Jesus. E ele disse que Jesus era como o sol num dia ensolarado e nós apenas fósforos acesos ao meio-dia. Que o importante é que nós busquemos entender os seus ensinamentos, a sua vivência. Então, queridos amigos, esperamos ter esclarecido mais um pouco a respeito da ressurreição, que é esse ressurgimento em espírito daqueles que já nos deixaram. E é da mesma forma esse ressurgimento, reaparição de Jesus em espírito. Muita paz e muita luz.